Uma boa tarde para todos e a paz do Senhor Jesus também para todos. Nesta tarde eu estou a falar aqui mais um pouco para os ouvintes da palavra de Deus, para os que têm sede de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor fala que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé em Deus, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Nós não vamos ter fé em algo sem nós não estar ouvindo a palavra do Senhor. E quanto mais nós ouvimos esta palavra, mais acrescentamos a fé em nós. Jesus, ele veio com a missão dele de trazer a salvação para todos os homens, mas nem todos os homens querem Jesus, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que Jesus veio, né? A carne se fez verbo, né? O verbo se fez carne, para melhor falar. E Jesus veio para salvar a humanidade. Então, ele veio com essa missão de salvar o ser humano. E Jesus é a luz, né? Veio para os homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Primeiro, o Evangelho de João, né, capítulo 1, fala que Jesus é a luz deste mundo. Jesus veio para que veio o homem ter salvação, mas nem todo homem quer. Jesus, na sua palavra, ele levava as multidões, porque a palavra do Senhor diz que ele falava não como um homem natural, ele estava como um homem natural, mas ele também era Deus, né? Mas a palavra dele não era que nem a palavra dos fariseus, dos grupos religiosos na época. A palavra dele era uma palavra de paz, era uma palavra verdadeira, era uma palavra de ânimo, era uma palavra de refrigério no espírito. Tem muitas pessoas que quando Jesus ele ainda usa o ser humano hoje em dia. Ele usa a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que verdadeiramente aceitaram a Jesus, e tem o Espírito Santo de Deus. Jesus usa ainda o ser humano para quê? Para divulgar a sua palavra, porque o desejo de Deus é que todo homem se salve, nenhum se perca. Como eu disse desde o início, mas nem todos querem a salvação. Então eu vou falar aqui um pouco da palavra, que ela fica no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13, versículo 1 em diante, que fala sobre a parábola do semeador. Glória a Deus. A parábola do semeador. Você também que tem uma Bíblia em casa, você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante, porque a Bíblia estando aberta e você lendo, é Deus falando com você, com nós. Mas a Bíblia estando fechada, não pode Deus falar com você, nem pode Deus falar comigo. A Bíblia estando fechada. Nem que você seja conhecedor da palavra, mas acontece que para Deus vale nós sermos conhecedor e praticar a palavra. Não é para ser só conhecedor, temos que conhecer e praticar. E nós só podemos praticar se nós ler para saber o que é que Jesus quer de nós, de cada um de nós. Como é que nós vamos saber o que é que Deus quer que nós andamos da forma dele, sem estar lendo? É a forma de Deus falar com o homem, é através da sua palavra, e ele usa as pessoas que querem, né? Então, Mateus, capítulo 1, fala: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vendo o sol, queimou-se,
e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu em espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, né? Deu um e 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você ouvinte da palavra de Deus, que tem ouvinte, ouça a palavra, porque esta palavra, Deus, Ele quer que você ouve com alegria, com prazer de ler a palavra do Senhor. E outra caiu em terra e deu fruto, né? Muito bem. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Versículo 10. E acrescentando-se dele os discípulos, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não os é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Louvado e exaltado nesta tarde é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a palavra está falando, já está dizendo a palavra para os ouvintes nesta tarde, já está explicando tudo. Por que é que Jesus falava por parábolas? As multidão tudo ouvindo a Jesus porque ele tinha uma palavra boa, uma palavra, como eu já tinha dito, de paz, uma palavra de salvação, de maravilhosa. E a palavra do Senhor, ela é uma palavra doce, ela é pura. Portanto, o espírito do homem, ele deseja a palavra de Deus, porque é uma palavra que lava, que liberta, que restaura, que transforma, leva para morar no céu. E Jesus, ele fala naquela grande multidão, mas a maioria da multidão acompanhavam Jesus, não era para salvação, não era para ser salvo. Grande maioria da multidão queria o Jesus por causa das curas, da comida que Jesus fazia milagre no deserto, né? Então essa multidão, eles queriam acompanhar Jesus não por causa da cura, não por causa da salvação, mas em serem curados, em serem restaurados, sarados a sua carne. Mas a partir que eles recebiam a bênção, recebiam o milagre de Jesus, eles davam as costas para Jesus. Como aqueles 10 leprosos que Jesus curou, né? Jesus pegou, curou, eles deram as costas para Jesus, já estavam salvos, e voltou só um para agradecer a Jesus. E Jesus falou: e não foram 10 que eu curei, só voltou um para me agradecer? Aquela multidão não estava interessada em salvação, não.
Não é diferente hoje em dia, onde o ser humano ele quer as bênçãos, ele quer as coisas materiais, eles querem isso, querem cura, querem restauração, querem a família em paz, querem isso, querem aquilo, mas eles não querem verdadeiramente servir a Jesus, não estão interessados na salvação da alma. E Jesus ele veio com o objetivo de fazer tudo isso, ele faz porque ele é Deus, mas ele também, a missão maior dele é dar salvação à tua alma, ao teu espírito, né? A missão maior de Jesus é a salvação do homem, do espírito do homem, da alma do homem, para que não pereça no fogo eterno, mas que sim vá morar com Deus nos céus, né? Eternamente. Ou um caminho ou outro, eternamente. Então a salvação é enquanto nós somos vivos aqui. Nós temos que nos arrependermos e aceitar Jesus é vivo. Porque depois de morto, morto não fala, né? Morto não se arrepende, morto não tem sentimento, morto não tem memória. Então a salvação das nossas vidas, a preparação é enquanto nós estamos vivos aqui. Porque Jesus está voltando, tá aí os sinais tudo se cumprindo, Jesus está voltando. Mas aí você pode dizer assim, desde o tempo dos meus avós, da minha avó, que eu venho falar que Jesus está voltando, e até agora eu não vi. Mas acontece que a palavra do Senhor diz que para Deus 1000 anos é como que um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, esta palavra que eu estou falando é uma palavra verdadeira. E outra coisa, se Jesus vier para mim agora, tirar minha vida, Jesus já veio para mim. Se Jesus vier para você agora e não permitir que você viva mais nessa terra, pronto, Jesus já veio para você agora. Tem que ter o lado da sabedoria, do entendimento. E como Jesus estava falando, na palavra dele, a multidão não queria saber de salvação, a multidão não queria saber de servir a Deus, não queria saber de verdadeiramente seguir a Deus, queria cura, milagre, restauração, não é diferente de hoje em dia, né? Mas os discípulos de Jesus, esses sim, tinham o Espírito Santo de Deus. Esses sim, Deus conhecedor do seu coração e do meu, Deus conhecia o coração dos discípulos dele, que eles realmente queriam seguir a Jesus, né? Acontecesse o que acontecesse, eles queriam realmente a salvação, eles queriam Jesus, eles iam até quando Deus quisesse para servir a Jesus, né? Aí Jesus falou essa parábola, né, da semente, né, aonde a semente cai, né? E os discípulos ficaram assim sem entender um pouco, né, mas eles perguntaram a Jesus depois quando estavam só, e Jesus foi falando, olha, a voz é miste, revelar os segredos dos céus. Por quê? Porque eles realmente estavam interessados em seguir Jesus e servir Jesus, né? Aí Jesus falou, eu falo por parábolas porque eles ouvindo, mas os ouvidos deles estão moco, né? Não ouve. Eu falo em parábolas para que eles vendo, mas eles não vejam. Porque eles estão cegos espiritualmente. Quantas pessoas estão cegos espiritualmente? Quantas pessoas estão moco espiritualmente para as coisas de Deus, né? Os ouvidos abertos para as coisas do mundo, os ouvidos abertos para as logias, os prazeres mundanos, os prazeres carnais, e os ouvidos fechados para a palavra de Deus, né? Quantas coisas o seu olhar está aberto para olhar as coisas do mundo, apreciar as coisas do mundo e achar bonito aquilo que é injustiça? E quantas vezes os seus olhos estão fechados para a palavra do Senhor? Então quando você aceita Jesus, que realmente você quer uma mudança de vida, a transformação, a justiça de Deus na sua vida, aí Deus abre o seu olhar espiritualmente, o seu entendimento, para você compreender, aí sim você vai compreender as escrituras, vai ler e compreender. E Jesus começou a falar para os discípulos dele, né, que a semente que caía em terra onde terra é pedregulho, né, aí ela nascia, até que nascia, recebia de bom grado, né? Mas só que pelas coisas do mundo, ela logo morria, se esvanecia. Quantas pessoas elas não ouvem a palavra de Deus e até aceita com alegria, mas pouco tempo se desvia, pouco tempo morre, cai, né? É porque não nasceu com firmeza, né? A palavra do Senhor ali, ela nasceu, mas vê as coisas mundanas, né? Tira o foco, né? Outros nasceu em espinho, né? Nasceram, mas os espinhos sufocaram, os cuidados deste mundo, né? A ganância, a riqueza deste mundo.
né? Os espinhos sufocaram e também morreu a palavra, né? E outros nasceu entre pedregulho, né? Onde veio também o sol quente, né? E matou porque não tinha firmeza, não estavam nascidas realmente em Jesus. Mas aquele que realmente aceita Jesus com o propósito de seguir Jesus, aquele dali pode vir uns ventos, pode vir a tempestade, mas não sai de jeito nenhum. É como o sábio que edificou a sua casa, né? Sobre um bom alicerce, né? Vê os ventos, vê a tempestade, mas aquela alicerce estava firmada nos alicerces. Você que aceita Jesus, você tem que estar firmado em Jesus. Ali vem os ventos, vem a tempestade, não lhe derruba de jeito nenhum. Mas a palavra do Senhor também diz que o tolo, ele também construiu a sua casa na areia, né? E na areia veio o vento e derrubou logo. Não é como o sábio que construiu sobre a rocha, né? Então, quando aceitamos Jesus, temos que ter o nosso entendimento construído na rocha que é Jesus. O nosso entendimento, a nossa sabedoria tem que ser na rocha que é Jesus. Você que não tem o conhecimento espiritual, você pode pegar a palavra de Deus e pode ler, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Pode ler, que a palavra ela não vai voltar vazia. A palavra ela vem, ela vai ficar alguma coisa no seu coração e na hora da necessidade, na hora que você precisar, você vai se lembrar com certeza da palavra que você leu. Pode passar o tempo que passar, 10, 20, 30 anos, 40 anos, mas um dia você vai precisar dela, porque nós somos feitos por Deus e nós somos criados por Deus, né? O homem ele é criatura de Deus, ele foi feito por Deus. Passamos a ser filho depois que nós aceitamos o Filho dele, que é o Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, né? Então, devemos sempre buscar o reino dos céus para que nós possamos ficar firme diante da fé. Nunca perecer, nunca perder a fé, mas ficar firme na palavra de Deus. Para isso temos que estar lendo esta palavra todos os dias, para isso temos que estar em oração. Você leia esse versículo, este capítulo, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Leia em casa, que Deus vai falar mais ainda com você, né? Eu agradeço nesta tarde, esta minha rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém.